ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Vamos falar um pouquinho agora, senhores, de responsabilidade dos servidores. Olha comigo, primeira coisa é que responsabilidade vem do latim responder, que significa basicamente responder. Você fala, nossa, que revelação você trouxe, né? Não, fica tranquilo. Responder por aquilo que você fez, né? Quando você era menor de 18 anos, sempre dizia para você, um dia você vai ser maior de 18 anos, está errado isso, eu sei, mas você vai responder pelos seus atos. Essa é a história. O administrador público deve responder pelos seus atos quando eivados de ilicitude, tá? E provocar prejuízo ao erário público. Olha comigo. Então, a responsabilidade do servidor é a área do direito que estuda o momento em que o servidor deverá responder por algo que fez. E ramifica-se em 4 tipos de responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade administrativa, geral e por ato de improbidade, 2. Geral e por ato de improbidade. Eu tenho a civil e a criminal. Atenção, elas são independentes, ou seja, a absolvição criminal, na maioria dos casos, não elimina a responsabilidade civil administrativa. Por exemplo, o cara cometeu um crime, mas ele foi absolvido na esfera criminal, tá? Cometeu um crime funcional, ou seja, um crime próprio do servidor público, mas ele foi absolvido na esfera criminal. Nada impede que ele seja demitido do serviço público pelo crime, porque são independentes. A não ser que uma exceção que a gente vai ver mais pra frente, tá? Já vou chegar lá. Então, olha só, a regra é que são independentes, a exceção é quando essa absolvição criminal for por inexistência do fato. Quando o juiz fala assim, ó, esse fato criminoso não existiu. Se o juiz fizer assim, ó, não tem provas, ele pode ser demitido. Pode, porque são independentes, tá? Agora, se o juiz disser, não existiu um fato criminoso, aí sim, ele pode ser, você pode vincular essa decisão criminal no processo, na responsabilidade administrativa. Ok, senhores? Vamos passar um pouquinho mais. Falando um pouquinho da responsabilidade administrativa geral. Ela basicamente vincula as normas internas, tanto a Lei 8.112 como a Lei da Ética no Serviço Público. Tá? Essas duas leis são fundamentais e outros atos normativos que regulamentam essas duas leis. E ela vai basicamente, como é que eu posso demitir o cara? Quando há um processo administrativo, eu abro um processo, monto a comissão para julgar aquele caso, para colher provas, depoimentos e tudo mais. E depois disso, privilegio, oportunizo a defesa do interessado. Ele vai poder se defender, a ampla defesa. E aí, se confirmada aquela violação, aplico-lhe a penalidade, tá? Que pode ser das mais diversas, como devolver dinheiro ao poder público, como, enfim, várias outras coisas, tá? O que mais? Eu tenho a responsabilidade civil. Qual que é essa? Decorre do dano causado à administração pública, tá? Só voltando, quando é administrativa não envolve dinheiro não, envolve suspensão, envolve advertência, envolve demissão do serviço público, tá? Quando eu falo em responsabilidade civil, eu falo patrimônio, causou um problema na administração pública, porque o servidor deve zelar pelo patrimônio público, tá? Então imagine que o servidor, imagine que eu sou lá motorista do SAMU, e eu estou indo lá com a pessoa, vou pegar alguém que se acidentou e estou indo correndo e bato no carro de outra pessoa, tá? Quem paga, lembra a teoria da aparência, o motorista lá do SAMU é a administração pública em pessoa, então o poder público vai pagar perante o terceiro prejudicado, é o carro que foi batido pelo SAMU. Mas depois vem a chamada ação de regresso, para que o motorista do SAMU pague pelo dano. Não é o poder público que tem que pagar, não. É o cara que fez coisa errada no trânsito, bateu no carro do outro, tá? Então olha só, o poder público paga pelo dano causado ao terceiro e depois o faz repercutir no patrimônio do agente malévolo, do agente que fez a coisa errada. Só lembrando, se tu pegar aquele exemplo do cara que bateu no carro com a sirene ligada, o errado é quem estava na frente. Mas pense então no exemplo do motorista SAMU que não está numa emergência com a sirene ligada, é um carro normal.
vai lá e bate no carro de alguém, fura o sinal vermelho e bate no carro do terceiro. Aí sim, o servidor público vai sofrer uma ação de regresso para que esse dano repercuta no seu patrimônio, que foi ele quem errou e não o poder público. Tá? O que mais? Também tem a responsabilidade criminal, que ela decorre de práticas de crimes funcionais, corrupção passiva, peculato, excesso de exação, todos esses crimes funcionais que a gente fala de tem que ter um servidor público para cometer esse crime. Tá? Então, o que isso pode levar? Basicamente a perda do cargo e dentre outras penas. Tá? Então, advertência, suspensão, perda do cargo, tudo isso pode acontecer. Por fim, pessoal, para a gente terminar, também tem a responsabilidade por ato de improbidade. Improbidade é basicamente desonestidade, corrupção. Então, olha só, admitimos três tipos de improbidade, que é o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário público. Erário entenda-se patrimônio, dinheiro, tá? Dinheiro público. E atitudes que atentam contra os princípios da administração pública. Tá? Por exemplo, vai ser objeto do nosso fórum online, os atos secretos do Senado Federal de 2009. Né? Tivemos mais de 900 atos secretos envolvendo nomeação de parente, aumento de salário, tudo mais. Mais de 900 atos que não foram publicados. Isso é algo que atenta contra o princípio da publicidade e da moralidade, o princípio da administração pública. É um ato de improbidade. Foi uma coisa na época muito complicada, porque envolveu dois presidentes do Senado, que foi o Antônio Carlos Magalhães, finado Antônio Carlos Magalhães, CM, e o José Sarney. Ambos fizeram atos secretos, mais de 1000 atos secretos. Tá? O que acontece? Quais são as punições previstas na lei de improbidade administrativa? Basicamente são essas aqui, ó. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente. Então, se você cobrou uma vantagem ali, cobrou uma propina para fazer uma coisa, você perde esse dinheiro, tá? Lógico. O que mais? Ressarcimento integral do dano. Se eu usei o dinheiro, se eu não só cobrei propina do particular, mas eu peguei uma parte do dinheiro público, eu tenho que devolver. Muita gente aqui na época do ato secreto teve que devolver a grana que recebeu. Mas eles deram jeito, alguns devolveram, foi meio complicado. Mas alguma coisa aconteceu, foi bom isso. O que mais? Perda da função pública. Se eu tenho uma função de confiança, eu perco ela. Ou então também posso ter suspensão dos direitos políticos. Se eu for um agente político, eu não posso concorrer mais a nenhuma eleição. Tá? Não posso. Inclusive, até a própria lei da ficha limpa veio a agregar mais valor a isso aqui. O que mais? Uma multa civil. Olha que interessante. Um certo prefeito, ele fazia as escolas todas da mesma cor. Tá? A mesma cor, que era a cor da logo dele. Lembra do princípio da impessoalidade? Que o administrador público, na verdade, ele age em nome do poder público. Quem está agindo é a sociedade, não é ele. Então, o que acontece? Multaram, multa civil, esse cara, por ato de improbidade, e ele ficou 6 meses sem receber o salário, na verdade, o subsídio de chefe executivo de prefeito municipal. Ele ficou sem receber. Tá? Ou então a chamada proibição de contratar com o poder público. Não posso participar de licitação nem de contrato administrativo. Tudo bem, senhores? Era isso que a gente tinha para conversar nessas nossas 3 videoaulas. Foi um prazer estar com os senhores. Espero reencontrá-los ainda em outros módulos, em outras oportunidades. Precisando de algum contato, meu e-mail é esse, professorceg@gmail.com. Ok? Muito obrigado, aquele abraço, bons estudos. Tchau, tchau.
espero no próximo vídeo. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.